Por volta de 1650 a.C., o Egito estava dividido no norte. O Baixo Egito havia sido invadido por um povo estrangeiro, os Hicsos, vindos do Oriente Próximo. Esses invasores usaram sua superioridade tecnológica para tomar o controle dessa parte do país, introduzindo carros de guerra puxados por cavalos e armas de bronze, que os egípcios ainda não conheciam. Os Hicsos estabeleceram sua capital em Avaris, uma cidade situada no delta do Nilo, e governaram o norte do Egito por cerca de 100 anos. Embora os Hicsos tenham adotado alguns aspectos da cultura egípcia, como a adoração de deuses egípcios e a construção de templos, eles eram vistos como usurpadores. Para os egípcios do sul, governados pelos reis de Tebas, o domínio Hicso representava uma era de humilhação e opressão. Durante esse tempo, o Egito ficou dividido, com o Baixo Egito sob o controle dos Hicsos e o Alto Egito, ao sul, sob o controle egípcio nativo. Mas a vontade de resistir crescia, e a libertação total do país se tornou o objetivo dos reis tebanos. Amose nasceu em Tebas, no Alto Egito, por volta de 1550 a.C. Ele fazia parte de uma família real que já havia iniciado a luta contra os Hicsos. Seu pai, Sequenem-Ritão, foi o primeiro a tomar armas contra eles, e, embora tenha conseguido alguns sucessos iniciais, foi morto em batalha, possivelmente devido a ferimentos sofridos durante o conflito. A morte de Sequenem-Ritão deixou seu filho mais velho, Camose, como o novo líder de Tebas e defensor da liberdade egípcia. Camose continuou a guerra e realizou importantes avanços contra os Hicsos. Ele conseguiu pressionar os inimigos, levando seus exércitos até as portas de Avaris, a capital Hicso. No entanto, Camose também morreu antes de alcançar a vitória completa. Foi então que Amose, ainda muito jovem, assumiu o trono de Tebas, com a responsabilidade de finalizar a luta que sua família havia iniciado. Ele tinha apenas cerca de 10 anos de idade quando se tornou faraó, mas com o apoio de sua mãe, Arhotep, e de conselheiros experientes, ele foi preparado para o desafio. À medida que Amose crescia, ele começou a consolidar seu poder e a reorganizar o exército egípcio. Ele sabia que para vencer os Hicsos, não bastava coragem, era necessário superioridade militar. Assim, Amose modernizou suas forças, adotando as tecnologias introduzidas pelos próprios Hicsos, como os carros de guerra, além de reforçar seu exército com melhores armas e táticas mais eficientes. Ele também estabeleceu alianças estratégicas, principalmente com os governantes da Núbia, ao sul. Isso lhe deu a força necessária para enfrentar não apenas os Hicsos, mas também seus aliados. Além disso, Amose fortificou as defesas no Alto Egito, garantindo que, enquanto avançava para o norte, sua retaguarda estivesse protegida de ameaças. Com o exército reformado e sua liderança consolidada, Amose lançou uma campanha decisiva contra os Hicsos. Ele começou sua marcha para o norte, atacando as posições fortificadas dos inimigos e retomando cidade após cidade. Uma das batalhas mais significativas foi o cerco de Avaris, a capital Hicso. Esse cerco foi longo e desafiador, mas a persistência de Amose foi recompensada. Depois de muito esforço, as defesas de Avaris foram derrubadas, e os Hicsos foram forçados a fugir. Porém, a vitória não foi imediata. Os Hicsos recuaram para Sharuem, uma cidade fortificada na região do Levante, e Amose teve de conduzir suas forças até lá para finalizar a derrota dos invasores. Após um longo cerco, Amose conseguiu conquistar Sharuem, encerrando de uma vez por todas o domínio Hicso sobre o Egito. Com a expulsão dos Hicsos, Amose libertou o Egito e unificou o país sob seu governo. Ele não apenas reestabeleceu o controle egípcio sobre o norte, mas também consolidou o poder no sul e nas fronteiras. Ele continuou suas campanhas militares na Núbia, garantindo que o Egito tivesse acesso às suas riquezas, como ouro e outros recursos valiosos. Amose também reforçou as fronteiras a leste, para evitar futuras invasões de povos estrangeiros. Essa vitória marcou o início do novo Império Egípcio, uma era de grande prosperidade e poder que duraria cerca de 500 anos. Amose é amplamente considerado o fundador dessa nova era gloriosa. No entanto, o legado de Amose não se limitou à sua habilidade militar. Ele foi um governante visionário que restaurou templos e monumentos que haviam sido danificados durante os conflitos com os Hicsos.
Ele também incentivou o desenvolvimento econômico, reabrindo minas e pedreiras, o que revitalizou a produção de materiais essenciais para a construção de grandes projetos. Amós deu início a grandes obras públicas, incluindo a construção de templos em Tebas e Abidos, locais sagrados que ele buscou revitalizar para fortalecer a identidade e o orgulho egípcio após o período de ocupação estrangeira. Ele garantiu que a história de suas vitórias fosse escrita em monumentos e templos para que as futuras gerações lembrassem seu papel como o libertador do Egito. Seu reinado marcou o começo de um período de expansão e prosperidade para o Egito, conhecido como o Novo Império, durante o qual o país alcançou o auge de seu poder e influência. Ele foi sucedido por outros grandes faraós, como sua esposa, Amós-Nefertari, e seus descendentes, que consolidaram ainda mais o império e a influência egípcia no mundo antigo. Amós é lembrado até hoje como um dos grandes heróis do Antigo Egito. Sua determinação e liderança não apenas livraram o Egito do domínio dos Hicsos, mas também estabeleceram as bases para uma das civilizações mais poderosas e influentes da história antiga. Ele foi o faraó que restaurou a glória do Egito, transformando-o em uma superpotência que deixaria um legado duradouro nas páginas da história mundial.